Abram os irmãos, Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Os versos de 1 a 6. Jeremias capítulo 18, de 1 a 6. Palavra do Senhor, que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O poeta Antero de Quintal tem um soneto com os seguintes versos: Filhos do amor, nossa alma é como um hino à luz, à liberdade, ao bem fecundo, prece e clamor de um pressentir divino. A alma do profeta Jeremias era assim. Ele era filho do amor, alma como um hino à liberdade, à luz e ao bem fecundo. O ministério de Jeremias é como prece e clamor de um Deus que sente antes. Jeremias foi um dos profetas do reino de Judá. Ele era sacerdote e ele era profeta. E ele exerceu o seu ministério no sexto século antes de Cristo, precedendo o cativeiro babilônico, e foi chamado para realizar um ministério muito difícil. Ele profetizou durante o reinado dos últimos reis de Judá. Então Jeremias é o profeta que melhor cobre o período final do reino e o tempo da ida para o cativeiro. Os babilônios vieram, investiram contra Jerusalém, e o livro de Lamentações de Jeremias conta de uma série de hinos fúnebres compostos pelo profeta em seguida à brutal destruição que ele havia testemunhado. As lamentações são como uma marcha fúnebre. O profeta estava tomado de grande tristeza, embora estivesse a predizer aquele julgamento durante vários anos. Diz o Senhor lá em Jeremias 2, verso 2: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Já no capítulo 11, verso 11, diz assim: Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. É quando chegamos ao capítulo 17, em que o profeta fala da apostasia e a rebelião de Judá, que não buscava o arrependimento e por isso fechava o caminho de contrição e perdão. Havia, como a gente pode ler aí no capítulo 17,
uma transgressão profundamente enraizada. No capítulo 17, no verso 1, se diz: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. É assim que Deus fala do pecado de Judá, gravado, escrito com um ponteiro de ferro, com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração. É nesse contexto, diante dessa condição de apostasia, de pecado do povo, que Jeremias fez aquela oração: cura-me, Senhor, sara-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. E ele termina o capítulo 17 com o Senhor clamando: se não me ouvirdes, acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. É nesse momento que a gente tem Deus dizendo a Jeremias para ir à casa do oleiro. Diz aí os versos de 1 a 3 do texto que lemos: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Provavelmente Jeremias desceu à casa do oleiro no vale de Inom, ao sul de Jerusalém. O oleiro é uma profissão muito antiga, profissão que exigia treino, é uma espécie de arte, profissão que exigia treino e perícia. O trabalho com cerâmica era e ainda é muito comum em todo o Oriente Próximo. O oleiro, na sua casa, ele tinha um lugar para guardar o barro, a argila, que antes ele pisava esse barro. Ele também tinha um forno, onde ele colocava os seus objetos preparados para aquecer, para endurecer. E ele tinha uma roda sobre a qual ele fazia girar o barro. Na realidade, eram duas rodas sobre o mesmo eixo, uma em cima da outra. A roda inferior ele girava com os seus pés, que fazia com que a roda superior girasse e permitia que ele então, com a roda girando, moldasse o barro. Então ele movimentava tanto os pés, e era um trabalho pesado, como também as suas mãos. E ele era dessa maneira, nessa energia intensa, que o barro era moldado e ganhava a sua forma, geralmente vasos e recipientes que os oleiros preparavam. E aí você veja os versos 4 a 6, o que Jeremias viu. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Então, na descida do profeta Jeremias à casa do oleiro, nós podemos ver aí bem ilustrada a obra de transformação que Deus poderia fazer com o povo de Israel. Ele diz: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Isso nos lembra já de início a realidade
dura, dramática dos fracassos humanos. Sobre a roda do oleiro, o barro, diz o verso 4, se estragou na mão. Não por falta de perícia do oleiro, mas por algum problema na constituição da argila, algum defeito do barro, que ilustra os nossos fracassos. No caso aqui, particularmente, o problema de Israel. Mas isso se aplica com certeza a uma realidade ampla. Os fracassos humanos são parte da nossa realidade muito vital. Vêm os impérios, crescem, se agigantam e depois declinam. As instituições, elas são formadas, ganham saúde, exercem a sua influência e depois elas se corrompem, elas perdem a sua vitalidade, a sua influência. O ser humano contamina tudo aquilo que toca. Até igrejas, não estou falando da Igreja de Cristo, enquanto a noiva do Senhor, que Ele mesmo cuida, mas estou falando das igrejas enquanto fenômenos locais, instituições, denominações, até mesmo grandes instituições eclesiásticas sofrem deste fenômeno. Uma vez Jesus disse algo bem realista. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O livro de Eclesiastes diz que tudo é vapor, tudo é vaidade e correr atrás do vento. O apóstolo João diz que o mundo passa e toda a sua glória. Eclesiastes 7:29 diz: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então nós temos, irmãos e amigos, nós temos a dura realidade dos fracassos humanos. E por mais duro ainda é a convicção, é a impossibilidade de o ser humano dar por si e a si mesmo forma que agrade a Deus. Nós, por nós mesmos, estamos impossibilitados de nós mesmos darmos a forma, por nós e para nós mesmos, a forma que agrade a Deus. Jeremias ficou impressionado quando desceu à casa do oleiro, com o controle que o oleiro tinha sobre o barro. O oleiro moldava o barro, remoldava o barro, até dar-lhe a forma que desejava. A linguagem bíblica é que Deus é o oleiro, Deus é o oleiro, nós somos o barro. Isso aponta já de imediato para a nossa insuficiência, para a nossa fragilidade, essa expressão barro. Aliás, na linguagem bíblica, é o que somos, pó, barro. E Paulo faz uma pergunta retórica em Romanos 9:21, ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Obviamente, é uma pergunta retórica, porque todos sabem intuitivamente que o barro não manda no oleiro, o contrário, é o oleiro que tem o direito sobre a massa. O Salmo 2, verso 9 diz que o Senhor despedaça as nações como um vaso de oleiro. O profeta
Isaías diz: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? E aí o Senhor, através do profeta, diz assim: que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele não sabe nada. Então observem, há uma grande diferença entre Deus e nós. E nós mesmos não podemos nos dar a forma que agrada a Deus. É preciso que Ele faça isto, porque Ele é o oleiro e nós o barro. Isso já chama a gente então para algo que é indispensável. É indispensável a obra transformadora de Deus. É indispensável a graça transformadora de Deus. É indispensável que o oleiro dê a sua forma. É indispensável que o oleiro coloque as suas mãos e molde com os seus dedos, segundo a obra da sua inteligência, da sua sabedoria. Essa obra transformadora de Deus é retratada nesta metáfora, nesta analogia, pelo verbo quebrar, pelo verbo partir, pelo verbo moldar. Tornar a fazer. A ideia de quebrar o vaso, quebrar o barro, fala de um quebrantamento. E não há um quebrantamento sem alguma dor. Porque não se faz um suco sem espremer a fruta, e não se faz um omelete sem quebrar os ovos. E aqui, para fazer um novo começo, o oleiro, ele amassa o barro, quebra o barro e começa novamente e torna a fazer novamente. A ideia aqui, como você vê no verso 4, o barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Isso aponta para a ideia dramática de recomeço. E se é Deus quem faz isto, através do quebrar, através do partir, através do moldar, o que cabe a nós? Cabe fazer como Jeremias fez. O que cabe a você? Cabe fazer o que Jeremias fez. Cabe você suplicar pela obra transformadora de Deus. Você pode pedir que Deus transforme. Foi o que Jeremias fez. Ele disse: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Esta é a oração de Jeremias que, aliás, nós vimos na última quarta-feira, dos versos 12 a 18. O profeta está clamando ao Senhor para que o Senhor faça esta obra. É o que você pode fazer. Eu diria mais, é o que você deve fazer. Você deve e pode clamar ao Senhor. O escritor aos Hebreus diz que Deus, ele se torna galardoador
daqueles que o buscam. Ele se torna recompensador daqueles que o buscam. Você tem buscado o Senhor, você tem clamado ao Senhor, você tem pedido ao Senhor, tem pedido para que Ele faça essa obra de transformação em sua vida. Esse mesmo profeta Jeremias, Deus vai dizer através dele mais à frente: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me, invoca-me. Quando esse profeta Isaías viu a situação do povo de Judá, ele disse assim, ele está fazendo uma oração em Isaías 64, texto que o pastor Alexandre leu no início: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Por que escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades? Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Você está observando? A situação do povo era dramática, gravíssima. Isaías não pode fazer a obra que é necessária, mas ele pode clamar ao oleiro que faça. E a palavra de Deus diz que Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. A palavra de Deus diz que Ele atende, ouve, invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Você pode fazer isto. Você pode clamar ao Senhor e dizer: Senhor, salva-me. Senhor, cura-me. Senhor, quebra-me. Senhor, transforma-me. Você pode pedir isto. Você pode vir à porta da graça do Senhor e bater, e pedir, e buscar. Faça isto. Em último lugar, você precisa se lembrar que Cristo é o meio e o fim da transformação. Vamos entender isto. Nós somos transformados por Cristo. Cristo é o próprio oleiro que faz essa obra de transformação com um trabalho pesado de sua alma. Cristo é o próprio oleiro. É Ele que nos dá a nova forma. É Ele que transforma. A Bíblia diz que nós somos transformados pela palavra de Cristo e pelo Espírito de Cristo. É Cristo quem, por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito, Ele nos transforma.
Ele é o grande oleiro. O Espírito de Deus, enviado pelo Senhor Jesus, vem para lembrar as palavras de Jesus, para nos transformar, para aplicar a mente de Cristo em nós. Ele é o oleiro. O Espírito é esta obra de inteligência e poder que o oleiro usa para a nossa transformação. A palavra é a materialidade necessária para a nossa transformação, de maneira que ninguém é transformado sem o Espírito de Cristo e sem a palavra de Cristo. Mas Cristo não é apenas o meio da transformação, Ele é também o fim da transformação, ou a finalidade, se assim preferirem. Nós somos transformados à semelhança de Cristo. Essa transforma, essa nova forma é uma forma segundo a imagem, o modelo de Cristo. O apóstolo aos Coríntios diz, segundo aos Coríntios 3,18, que nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E aí, quando o Senhor está nos transformando, nós vamos deixando de moldar a Deus segundo a nossa imagem, que é o que o homem natural faz. Ele vai moldando Deus conforme a sua imagem, uma coisa meio tosca, louca, do oleiro querendo do vaso, do barro, querendo moldar o oleiro. E aí nós, ao contrário, passamos a ser moldados à imagem de Deus. E na verdade é assim que o mundo está. Ou nós estamos moldando Deus à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isto é o cerne daquilo que chamamos de idolatria. Ou nós estamos sendo transformados à imagem de Deus, à imagem do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero finalizar. O profeta Isaías diz algo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Observe o que diz a Escritura: enquanto se pode achar, enquanto está perto. Deixe fazer aqui uma breve comparação, uma breve diferenciação. Quando o barro está na mão do oleiro, o oleiro está perto, e o barro está ainda sem forma, mas ainda está manuseável. Mas agora imagine que o oleiro já fez o barro, já moldou o vaso, já levou o vaso para o forno. O barro endureceu, ficou duro. Aquela cerâmica é dura, é rígida. O oleiro vende. Lá na feira, o seu vaso foi vendido. O oleiro já saiu de cena e ele está distante.
e o vaso se quebra, duro. Sabe, a Escritura fala desses dois quebrar. O quebrar na mão do oleiro e o quebrar o vaso endurecido. Isaías 30, verso 14, diz assim: o Senhor o quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Se você puder ver Jeremias, no capítulo 18, que lemos no verso 6, diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Agora veja o capítulo 19, verso 2. E aí você observa que lá o profeta Jeremias sai ao vale do Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e ele apregoa estas palavras. E ali você observa que haverá uma cena em que vai se dizer, lá no verso 10, então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, de modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Quero dizer, se o oleiro ainda está perto, invoque. Invoque enquanto você o pode encontrar. Estenda a mão enquanto ele está por perto. E peça, quebre, faça de novo, recomece. Isso será graça, isso será bondade de Deus na sua vida. Não deixe que o tempo do endurecimento venha, o endurecimento, e você já não ache mais condições de arrependimento, e o quebrar seja então não mais um quebrar de recomeço, mas um quebrar de juízo, um quebrar de definitiva condenação e estrago. Enquanto o oleiro está perto, você pode clamar: Senhor, faça de novo agora. Não fique endurecendo, porque pode haver um dia em que, tão endurecido, já não haja mais oportunidade de recomeço. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Que Deus te abençoe. Amém.